Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. Nos 3 primeiros meses de 2023, a economia brasileira cresceu quase 2% na comparação com o trimestre anterior. Mas apesar dessa alta, uma pesquisa da CNC mostra que os comerciantes não estão tão otimistas. É com muito prazer que o JR Business de hoje recebe o Guilherme Mercês, que é diretor de Economia e Inovação da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Guilherme, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no JR. E você que nos acompanha já sabe que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho do JR Business que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record. Guilherme, quero começar falando então sobre esse resultado do PIB do primeiro trimestre, né? Foi um resultado esperado? Com certeza surpreendeu positivamente a todo o mercado, né? Foi um resultado muito acima do que o mercado estava prevendo, mas ele foi muito pontual, né? O que explica esse resultado foi uma alta de mais de 20% do setor de agricultura. É isso que explica esse resultado bem forte e muito mais alto do que o previsto. Foi muito pontual na agricultura especificamente. Além da agricultura, quais outros setores se destacaram? A gente continua com o setor de serviços ainda como uma das molas propulsoras aí da economia brasileira. Isso aconteceu também no ano passado, quando o setor de serviços cresceu mais de 8%, obviamente refletindo essa retomada das atividades sociais depois de uma pandemia, mas refletindo também um consumo mais focado na mais alta renda, né? As pessoas de mais alta renda que geralmente consomem esses serviços. Por outro lado, o setor de comércio ainda com resultados ainda muito tímidos. Isso aconteceu também no ano passado, na verdade, no ano passado, o setor de comércio só não ficou no negativo por conta dos combustíveis, né? É bom lembrar, houve uma desoneração dos combustíveis que estimulou o consumo. Não fosse isso, o varejo teria ficado no negativo. Então, hoje, olhando para o PIB brasileiro, você tem muito fortes a agricultura e os serviços, mas ainda patinando tanto o comércio, né, o varejo de forma geral, quanto a indústria. Agora, apesar de positivo, o consumo das famílias teve um crescimento tímido, né? De 0,2%. Como você avalia esse resultado? Esse consumo das famílias que reflete justamente o desempenho do comércio varejista como um todo. E o que acontece? É importante a gente voltar um pouquinho para tentar entender o que está acontecendo com o comércio varejista e, obviamente, com as empresas de varejo, porque a gente tem visto um movimento muito grande de recuperações judiciais, falências no setor de varejo de forma geral. A gente teve, durante a pandemia, uma queda muito grande da atividade econômica e, consequentemente, dos empregos, e tanto as empresas quanto as famílias se endividaram muito, seja para pagarem suas contas de forma empresarial ou para pagarem suas contas como famílias mesmo. E o que aconteceu logo depois disso? Você teve uma alta muito forte da inflação, primeiro, refletindo uma guerra que veio logo em sequência, então muitos dos insumos importantes para a economia mundial subiram muito rapidamente de preço, destaque para a energia e para alimentos, que são muito pesados no orçamento das famílias, né? E logo depois dessa forte alta dos preços, você teve uma alta muito brusca na taxa de juros para combater essa inflação. Então, as empresas e as famílias se endividaram durante a pandemia com uma taxa de juros muito baixa. É bom lembrar que a Selic estava em 2%, com uma inflação acima de 3%, ou seja, a taxa de juros era negativa, por incrível que pareça, durante a pandemia, mas logo após a pandemia a gente teve uma rápida subida da taxa de juros, ou seja, o orçamento das famílias e o orçamento das empresas ficou muito apertado com despesas financeiras. Para se ter uma ideia, hoje 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. E 20% das famílias brasileiras, ou seja, um quinto das famílias, gasta mais de 50% da sua renda para pagar a dívida. Ou seja, é praticamente impraticável e aí sobra pouco espaço para o consumo. Por isso que a gente consegue explicar esse desempenho tão frágil do varejo. Uma pesquisa da CNC mostrou que houve aí uma queda, né, de 1,5% no otimismo dos varejistas no mês de maio. O que explica esse resultado, na sua opinião? A gente tem, por um lado, as famílias muito pouco propensas a consumir, com orçamento muito apertado, e do outro lado, você tem uma taxa de juros que hoje é de 13,75%. Isso significa que, na prática, há uma restrição prática à
você, por exemplo, captar financiamento para se endividar e fazer consumo. Então, hoje, o que você vê, de forma geral, quando você abre o desempenho dos setores do segmento de varejo, por exemplo, o que hoje está vendendo? Bens essenciais, farmácia, alimentos, mas há muito pouco espaço no orçamento das famílias, seja porque ele está apertado, seja porque a taxa de juros está muito alta, por exemplo, para aquisição de automóveis, para aquisição de imóveis. Então, as pessoas estão basicamente recebendo seus salários e pagando sua subsistência. E isso explica por que o otimismo é tão baixo do empresário e por que o varejo está vendendo tão pouco. Por exemplo, Guilherme? Acho que são dois movimentos importantes aí que estão muito relacionados, né? Primeiro, agora a gente espera que no segundo semestre haja uma baixa ou pelo menos um início, um movimento inicial de redução da taxa de juros no Brasil, né? Há uma pressão grande sobre o Banco Central ainda. A verdade é que a inflação cedeu e cedeu bastante, né? Hoje a gente tem a inflação acumulada nos últimos 12 meses em torno de 4%. Então, sim, primeiro, há espaço para a queda da taxa de juros no segundo semestre, e isso deve aliviar, né, o orçamento das famílias com pagamento de dívida e também das empresas. Então, esse é um ponto importante, é o primeiro lado aí que deve melhorar as perspectivas de consumo. Por outro lado, se a gente tem uma redução da taxa de juros, isso evidentemente estimula a economia a voltar a crescer e, portanto, também o emprego, a renda e, consequentemente, o consumo. Então, acho que tem duas vertentes relacionadas. Primeiro, a queda esperada da taxa de juros, especialmente no segundo semestre, e essa queda da taxa de juros tende a estimular a economia, a geração de emprego e renda e, consequentemente, o consumo. Acho que essa é a esteira do movimento que a gente vai ver primeiro no segundo semestre de 2023 e depois no início de 2024. Em relação ao otimismo, a queda do otimismo dos comerciantes, Guilherme, de repente aquele movimento de troca de governo, período de eleições, por causa desse movimento já era esperado também esse otimismo um pouco mais baixo? É normal isso acontecer em troca de governo? Sim, primeiro porque é bom lembrar, no ano passado, o governo lançou mão de diversos estímulos ao consumo, né? Desde o aumento do auxílio emergencial, a antecipação de 13º FGTS, a auxílio gás, auxílio caminhoneiro. Então, foram várias medidas que, em tese, anteciparam o consumo. Então, você teve, além da troca de governo, um consumo antecipado nos meses imediatamente anteriores. Então, sim, isso gerou uma grande expectativa, uma grande incerteza que travou as decisões de consumo e de investimento. E isso, obviamente, é um fator adicional que explica não só esse baixo consumo, mas esse menor otimismo por parte dos empresários do varejo. Recentemente, a gente viu gigantes do varejo passando por crises enormes, né? O caso da Americanas e das lojas Marisa. Na sua opinião, como especialista, o que aconteceu com essas grandes empresas? O mesmo processo que eu acabei de descrever para as famílias aconteceu também com as empresas, né? Assim como as famílias, as empresas tiveram que se endividar muito na pandemia, porque a sua receita caiu muito. Então, evidentemente, elas tinham custos fixos e precisaram se endividar para manter as suas operações. Logo na sequência da pandemia, uma subida muito rápida da taxa de juros, com empresas muito endividadas, isso gerou um custo financeiro muito grande para as empresas. Na prática, a gente está falando que essa alta taxa de juros, diante de empresas muito endividadas, gerou um problema de caixa muito forte. E o caso das lojas americanas, eu diria que piorou esse cenário, porque gerou uma insegurança de forma geral muito grande e piorou o mercado de crédito. Então, o que você tem hoje também são empresas que estão gastando muito para pagar dívidas com uma taxa de juros muito alta. Então, o orçamento das empresas também está muito apertado. Então, o que a gente está vendo é, com esse orçamento apertado, tem dois tipos de movimento. Primeiro, recuperações judiciais de forma geral, né? E a recuperação judicial nada mais é que uma empresa que diz: olha, eu não tenho condição financeira de fazer frente a todos os pagamentos que eu tenho que fazer. Então, por favor, Justiça, me dê um autos para que eu fique um tempo sem pagar os meus devedores, sem que eles possam entrar na justiça contra mim. Isso é uma recuperação judicial, tá? As outras que não conseguiram sequer fazer recuperação judicial pediram falência. A gente também teve casos de grandes grupos que pediram falência, ou seja, eles nem conseguiram fazer um processo de recuperação judicial. E você tem um terceiro grupo de empresas que está tentando arrumar a casa.
Ou seja, nesse ambiente de dificuldade financeira, de dificuldade de caixa, tem fechado inúmeras lojas e certamente está fechando lojas onde a rentabilidade, o resultado é menor. Então, se essas lojas não estão dando lucro, a opção agora com orçamento muito apertado é fechá-las. Então, hoje a gente tem esses três grandes grupos de empresas do varejo. Aquelas que estão fazendo um ajuste no seu orçamento e o fechamento de lojas reflete muito desse ajuste financeiro. Aquelas que estão pedindo recuperação judicial porque, de fato, estão precisando de tempo para reorganizar suas operações, ganharem fôlego de caixa e voltarem a pagar seus credores, e por isso pedem esse tempo na justiça. E o terceiro grupo que não conseguiu fazer ou não deu tempo de fazer nem o primeiro, que é o dever de casa de arrumar custo, e nem pedir recuperação judicial. Esse terceiro grupo está pedindo falência. Então, a gente tem esse conjunto de empresas que é o que explica hoje o cenário que a gente está vivendo. E que tipo de lição os comerciantes podem tirar desses episódios? Os comerciantes que continuam ali na batalha no dia a dia. Acho que você tem algumas lições importantes e alguns deveres de casa importantes. Primeiro, vamos para o dever de casa, tá? Até porque eu acho que o momento agora é um momento onde a primeira necessidade é a sobrevivência. Então, se você tem dívidas muito altas, eu não estou falando só com dívida com os bancos, eu estou falando, por exemplo, de dívidas tributárias. Para você ter uma ideia, da pandemia para cá, só de dívidas federais, as empresas tiveram um aumento de 280 bilhões de reais. Só de dívidas federais. Então, você tem dívidas bancárias muito altas, dívidas tributárias muito altas, incidindo uma taxa de juros de 13,75%. Na prática, eu estou falando que a gente tem uma bola de neve para as empresas no que diz respeito à dívida. Então, o que eu preciso fazer nesse primeiro momento? Renegociar as dívidas bancárias, isso é muito importante para as empresas, ou seja, aquelas empresas que na emergência captaram dívidas muito caras, por exemplo, precisam ir a mercado com orientação e trocarem essas dívidas muito caras por dívidas mais baratas ou dívidas com pagamentos mais longos. Por quê? Mesmo que às vezes eu não consiga reduzir o custo da minha dívida, é importante que eu diminua a minha despesa financeira para eu ganhar fôlego. Então, renegociar dívidas bancárias é fundamental. Em relação às dívidas tributárias, o governo acabou, logo quando chegou, percebeu esse ambiente e reforçou um programa que já estava aberto, mas foi intensificado, que é um programa que o governo está chamando de litígio zero, onde ele convida as empresas a sentarem com a Receita Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional e renegociarem suas dívidas tributárias com descontos significativos. E os descontos são maiores para empresas que estão em maior dificuldade, ou seja, as empresas que estão realmente em dificuldade devem procurar o fisco para renegociar suas dívidas tributárias. Acho que, primeiro, resolver os problemas da dívida. Resolvidos os problemas de dívida, um segundo ponto é a gente, obviamente, atacar performance, ou seja, analisar o nosso negócio e identificar onde é que a gente pode ser mais eficiente, ou seja, quais são os custos que a gente pode cortar, quais são as lojas que estão dando mais rentabilidade que as outras e tentar ganhar eficiência para melhorar o negócio. E num terceiro momento, eu acho que a gente tem que falar, em médio e longo prazo, de duas coisas. Primeiro, as empresas precisam se acostumar a olhar o cenário econômico e tentar se antecipar aos movimentos. Isso é muito importante. Né? Então, programas como esse, discussões que a gente vê no mercado como um todo, são importantes as empresas avaliarem essas discussões do cenário externo e conseguirem desdobrar isso para os seus negócios. E, por último, mas não menos importante, a gente precisa perceber que o mundo está passando por um grande movimento de transformação tecnológica e não só tecnológica, a transformação da sociedade. Então, muitas inovações estão vindo, as empresas precisam ficar atentas a isso e, acima de tudo, os consumidores estão mudando os seus hábitos de consumo. E as empresas vão ter que cada vez ficar mais atentas a essa experiência do usuário e a integração entre o digital e o físico vai ser fundamental nesse sentido. Guilherme, uma outra pesquisa da CNC mostra que as varejistas registraram uma queda expressiva na Bolsa de Valores em 2 anos, né? 59%. Há algum tipo de desconfiança em investir nas empresas varejistas hoje? Esse quadro que a gente acabou de descrever, de maior aperto financeiro e menor receita, porque o consumo está realmente menor,
explicam uma parte. E eu diria que, evidentemente, o caso Americanas também intensificou esse quadro e essas perdas que a gente vê na Bolsa de Valores relacionadas às empresas do varejo, né? Porque, além da questão de retratar a questão financeira, como a gente acabou de explicar, o caso Americanas também acende um alerta em relação aos balanços das empresas de forma geral. Então, isso, obviamente, traz cautela aos investidores e, necessariamente, quando você tem mais risco, você tem uma menor demanda por essas ações. E é isso que explica a queda desses preços de ações de varejistas de forma geral. Vocês estão prevendo aí um aumento recorde no número de endividados até o final do ano, né? Por que essa previsão tão ruim, pessimista? Apesar do mercado de trabalho estar se recuperando e a gente teve uma queda significativa da taxa de desemprego, a verdade é que o orçamento das famílias continua muito apertado. E a taxa de juros, apesar da gente esperar que a taxa de juros inicie uma trajetória de queda a partir do segundo semestre, essa queda ainda deve ser muito devagar, muito lenta. Ou seja, a taxa de juros, ou seja, o custo do dinheiro, vai continuar alto para as famílias durante um bom tempo. Por isso, essa nossa previsão de que o orçamento das famílias vai continuar apertado e muitas delas não vão conseguir se livrar das suas dívidas. Hoje a gente tem 30% das famílias brasileiras inadimplentes com as suas dívidas. Elas, de fato, não conseguem honrar as dívidas que elas já contraíram. E com uma taxa de juros tão alta, isso acaba virando uma bola de neve. Por isso é importante, o governo já anunciou há muito tempo, mas está demorando um pouco mais para soltar um programa justamente de aliviar essas dívidas, de renegociação das dívidas das famílias, que o governo está chamando de programa Desenrola, onde devem entrar em ação principalmente os bancos públicos, tanto o Caixa quanto o Banco do Brasil, para renegociar as dívidas, especialmente das famílias de mais baixa renda. E quando a gente olha para o perfil, parece muito interessante isso, apesar de muito triste, né? Quando a gente olha o perfil desses endividados, uma característica muito marcante, a gente está falando de mulheres abaixo de 35 anos, chefes de família, né? Aquelas mulheres que muitas perderam os empregos durante a pandemia, tiveram que se endividar para bancar a sua casa e agora estão muito apertadas, tendo que lidar com dívidas muito altas e muito caras. Então, programas como esse são fundamentais para, primeiro, ter a função social de aliviar o dia a dia dessas famílias e, obviamente, a consequência econômica de permiti-las voltar a ter poder de consumo. A gente falou bastante sobre comércio no primeiro bloco, né, Guilherme? Agora, como está a situação do turismo? Já foi possível repor aí as perdas registradas na pandemia? O turismo, sem dúvida nenhuma, sofreu um baque dos maiores entre todos os setores. Eu estou incluindo aí turismo, a parte de eventos também, bares, restaurantes, de forma geral. Para se ter uma ideia, durante a pandemia, esse setor caiu quase 70% e perdeu quase 500 mil empregos. Então, o turismo ele só foi conseguir recuperar sua plena atividade no final de 2022, na alta temporada de 2022, foi quando o turismo retomou o nível de receitas que ele tinha no pré-pandemia. Guilherme, o mercado está de olho também na reforma tributária que deve acontecer aí no segundo semestre, né? Qual a expectativa de vocês para isso? A reforma tributária tem sido um dos temas que a CNC tem mais se dedicado. Nos últimos meses, a gente preparou cálculos de impacto, avaliou, teve inúmeras reuniões, tanto com o Poder Executivo quanto com o Poder Legislativo. Evidentemente, a CNC apoia a reforma tributária, até porque eu acho que é unânime no setor empresarial a necessidade de uma reforma tributária que simplifique o sistema, a gente vive num manicômio tributário, mas também não permita aumentos de carga tributária. A gente tem que lembrar que o Brasil hoje tem uma carga tributária similar a países da Europa, sem entregar a contrapartida à população em termos de bens e serviços públicos. E quando a gente olha para os nossos concorrentes, né, por exemplo, da América Latina, a carga tributária desses concorrentes é muito inferior à brasileira, quase 10 pontos menor. Eles têm uma carga tributária em torno de 24% do PIB, o Brasil tem uma carga tributária em torno de 34% do PIB.
Então, o que a CNC tem olhado é o seguinte: sim, somos a favor da reforma, mas a gente não pode admitir que essa reforma tributária signifique novos aumentos de impostos, porque se a gente está com uma situação já tão difícil em termos econômicos, aumentar a carga tributária só pioraria essa situação. Então, acho que tem alguns pontos importantes aqui. Primeiro ponto importante: esse modelo de reforma tributária, que é um modelo do que tecnicamente a gente chama de IVA, nada mais é que um modelo em que você só tributa no final do preço do bem, né? Então, se você tem várias etapas, por exemplo, para vender um automóvel, você tem várias etapas. Então, cada etapa da cadeia paga somente o imposto sobre o que ele agregou de valor. Então, no final da cadeia, você garante que eles estão falando de uma alíquota de 25%, que no preço final do bem, se o preço final do bem é R$ 100, você aplica o 25 e vai pagar R$ 125, que é o preço que o consumidor vai pagar. Quando a gente vai para fora, por exemplo, nos Estados Unidos, vem lá destacado na nota quanto que você está pagando de imposto. Com o alerta que a gente tem feito, o setor de serviços tem uma particularidade. Qual é? O principal insumo do setor de serviços é a mão de obra. A gente pega um serviço de segurança, um serviço de limpeza, por exemplo, é basicamente mão de obra que agrega serviço. Qual a grande questão aí, a particularidade? A mão de obra, ela não gera créditos que o setor de serviço possa descontar das suas despesas para aí sim incidir o imposto só sobre aquilo que ela gera valor. Então, no fim das contas, o imposto sobre o setor de serviço, se for adotado uma alíquota única, vai ser muito maior do que dos outros setores. Na prática, a gente está falando o seguinte: o risco é você aumentar o preço dos serviços no Brasil, que hoje é o principal empregador, e aí você tem duas medidas. Ou você aumenta o preço da população, mas se a população não conseguir pagar esse preço maior, evidentemente você vai inviabilizar a oferta de muitos serviços, causando impacto em geração de empregos de forma geral. Então, esse é o nosso primeiro alerta e primeiro pleito dentro da reforma tributária, que o setor de serviços tenha uma alíquota diferenciada dos 25% que está sendo proposto. Outro ponto importante diz respeito às empresas do Simples Nacional. A reforma tributária tem acenado de que não irá mexer no sistema do Simples Nacional, que ele é feito, basicamente, como o próprio nome diz, é um formato mais simples para que aquelas pequenas empresas que não têm condição de ter uma estrutura de contabilidade jurídica capaz de dar conta de toda essa complexidade tributária. Por isso que ele é mais simples, que elas apuram o imposto de uma forma só e muito mais rápida. O que acontece aqui? Não mexer na estrutura do Simples é um problema. Por quê? Se eu mudo o modelo todo e deixo todas as empresas se apropriarem de todos os créditos que elas usaram nas suas cadeias intermediárias e não permito isso no Simples, significa o seguinte: o Simples vai acabar sendo o filho bastardo da reforma tributária. Por quê? Porque se ele não acumula crédito, ninguém compra com ele aproveitando os créditos, ou seja, os produtos das empresas do Simples vão ficar mais caros do que os produtos das outras empresas. Então, o segundo grande pleito que a CNC tem feito é que as empresas do Simples também gerem crédito na sua operação e, portanto, continuem conseguindo ser competitivas frente às gigantes, até porque 90% das empresas do Brasil estão no Simples. Exatamente. Agora, Guilherme, para a gente finalizar, temos aí pela frente datas comemorativas que são muito importantes para o comércio. A gente tem agora Dia dos Namorados, depois Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday, Natal. A expectativa de vocês é positiva? Comparado ao ano passado, sim. A gente espera um consumo melhor, até porque a inflação já deu sinais que está baixando, e isso começa a aliviar a renda da população. Acho que esse vai ser o grande impulso aí para essas compras de datas comemorativas no segundo semestre. E depois, com a perspectiva da taxa de juros, que ela vai começar a descer no segundo semestre, também deve animar os consumidores a comprarem mais aí nessas datas festivas que a gente tem até o final do ano. Então, sim, o cenário é melhor do que a gente viu no ano passado. Tá certo. Guilherme, quero agradecer mais uma vez muito a tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês todos. JR Business, você já sabe, é o nosso espaço para falar sobre negócios, trajetórias de sucesso. Toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record. Então curta, compartilhe e eu te espero no próximo episódio. Até lá.